Salve o Vasco! O Vasco enfrentou o Corinthians na Arena Neoquímica, lá em Itaquera, e o time se viu apático diante do show que a dupla Yuri Alberto e Memphis Depay deram ali em campo. Na estreia ou na reestreia do narrador Galvão Bueno, que voltou ao trabalho depois de um tempo sem narrar, e ele voltou para o Prime, mas ele não começou o jogo narrando. Quem pode, pode, né, pai? Seja bem-vindo de volta, Galvão. Bom, e na partida, o Corinthians sobrou para cima do Vasco, fez 5 gols, 2 deles foram anulados pelo VAR, mas isso não atrapalhou em nada a atuação do time paulista em campo. O Corinthians dominou o time do Rio de Janeiro, que agora se vê em crise com o técnico. Sim, o Carille, que tem como ponto forte do seu trabalho a defesa do Vasco ontem foi uma verdadeira mãe para o time do Corinthians. Isso sem falar no zagueiro João Vitor, do Vasco, que deu uma entregada ali nos 3 gols válidos do Corinthians. É bem verdade que o gigante da colina entrou com um time reserva. Isso foi uma opção do Carille, porque segundo ele estava com medo de ter baixas por conta de lesões e tudo mais. Bom, mas na minha humilde opinião, acho que mesmo com o time reserva, o Vasco tinha que pelo menos dar uma segurada ali no ímpeto do Corinthians. Até porque o Corinthians também tinha baixas dentro de campo. Bom, e a vitória do Timão fez com que a torcida se entregasse de vez ao amor de Ramon Dias, o técnico que na derrota para o Huracan foi novamente criticado, foi novamente questionado seu trabalho, mas bom, 3-0 em cima do Vasco, em cima de um gigante, foi o suficiente para deixar o técnico e o seu filho, o seu assistente, em paz com a Fiel. E eu separei um lance para a gente dar uma analisada para ver como que a defesa do Vasco estava perdidinha em campo. Bom, era ataque do Vasco e o time Cruz Maltino reclamou de um toque no braço, né, de um jogador do Corinthians, mas aí abriu um contra-ataque, o passe veio direto para o Yuri Alberto, né, que estava caído ali pela lateral, e quando a gente vê a subida do time do Corinthians, nós temos 2 corintianos contra 3 vascaínos, e nesse frame dá para ver que o João Vitor, ou João Victor, ele estava de olho no Memphis. Então, olha aí, dá para ver que alguma reação iria ter em relação ao zagueiro do Vasco. Mas à medida que a jogada vai avançando, o João Vitor ele se perde, o Memphis Depay se afasta um pouco do zagueirão, né? Quem vinha ali na contenção, acho que o Tietê, não sei, posso estar enganado, o Depay ele fica sozinho. Ele fica muito sozinho. E aí, para ajudar, o João Victor ele tropeça na casca de banana e a bola chega livre, limpa para o Memphis Depay marcar o segundo gol do Corinthians, o segundo gol válido do Timão. Bom, e o técnico Carille está pressionado no cargo. É até compreensível ele ter escalado um time reserva para atuar, mas uma coisa tem que ficar clara aqui para nós. O que o Vasco está querendo nessa temporada? Bom, chance de título talvez só venha com a Sul-Americana mesmo, mas vai abrir mão do Brasileirão assim, já na segunda rodada, entregar a partida assim de mão beijada? Bom, contra o Melgar, quando o Vasco ele estava vencendo por 3-1, o técnico simplesmente falou, olha, vamos parar de jogar e deixa os caras aí, já está garantida a vitória, e não estava. Tanto que levou mais 2 gols e quase que leva a virada. Então o técnico Carille abre o olho, ou você se lembrou dos tempos áureos enquanto treinava o time de São Paulo, o Corinthians? Bom, esse foi o plantão da rodada, lembrando que a cada rodada vai ter um videozinho aqui analisando uma partida de cada rodada, beleza? Se inscreve aí no canal, curte, compartilha esse vídeo e comenta qualquer coisa aí nos comentários. Valeu!